Olá, que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vinda ao curso SOS Alzheimer. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano, e hoje nós vamos iniciar uma jornada muito especial que eu e a minha equipe preparamos para você com muito carinho. Eu sei que você tem muitas dúvidas sobre a rotina de cuidado ao idoso e por isso eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho recebido várias perguntas sobre quais são os cuidados que devemos ter após o diagnóstico da doença de Alzheimer. Seja com a questão de medicação, seja com mudanças relacionadas ao comportamento, ao sono e até perguntas relacionadas aos exercícios físicos. Pois é, e por isso hoje nós vamos falar sobre essas dúvidas. Mas antes, eu quero te explicar novamente como que vai funcionar esse curso. Eu preparei 4 videoaulas que estarão disponíveis a partir do momento, a partir do início do curso. A partir de agora você já pode assisti-las quando e onde você quiser. Além disso, você também tem direito a uma mentoria comigo, uma conversa ao vivo, onde eu vou te orientar e vou tirar todas as suas dúvidas e você também vai poder me contar sobre a sua rotina de cuidado ao idoso. Para agendar essa mentoria, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Agora, então, nós podemos começar. Como eu havia dito, hoje nós vamos falar sobre a convivência com o idoso que tem a doença de Alzheimer. Mas, para início de conversa, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. A culpa não é sua. É isso mesmo, eu sei que você se sente culpada por não ter observado, não ter percebido os sinais iniciais da doença no seu familiar. Mas já está na hora de você parar de remoer o passado e aprender a lidar com o presente. Se você não observou, se você não percebeu, foi porque você não conhecia e não entendia sobre a doença. Portanto, é importante que você pare e a partir de agora foque no presente. O que você pode fazer para ajudar melhor, para cuidar melhor do seu familiar? E por isso eu quero te convidar a embarcar numa viagem comigo. Imagine que de uns tempos para cá, quando você está conversando, você não consegue mais concluir as frases. Parece que a palavra está na ponta da sua língua, mas ela não vem. O tempo se passa e você começa a trocar o nome das pessoas. Você até acha normal, não deve ser nada demais. Só que seus pertences estão sumindo, talvez alguém esteja roubando as suas coisas e talvez elas percebam que você sabe que as coisas estão sumindo e esconde as coisas em local inapropriado e depois coloca a culpa em você. Colocar um sapato na geladeira, uma comida no guarda-roupa? Claro que não, você não é doido. Seus filhos estão ficando irritados com você. Eles dizem que você faz as mesmas perguntas toda a hora. Mas como você não se lembra disso? Eles querem te deixar louca, não é verdade? Você agora tem dificuldades para ler jornais, revistas e livros. Você precisa muito se esforçar para entender. Você sabe ler, mas você tem dificuldade de compreensão. Seu cérebro trava. Isso é tão cansativo que às vezes você desiste. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo também te irrita, até que você começa a se perder compromissos e também se perder em locais familiares. Você precisa anotar tudo na agenda, seja na agenda do celular ou colocar avisos pela casa. Ou seja, você não consegue mais dar conta da sua vida, especialmente da sua vida financeira. Você esquece de pagar contas, logo você que sempre pagou tudo em dia. Algo está diferente, algo está acontecendo, sua vida já não é mais a mesma e você começa a sofrer com isso e a se sentir muito angustiada e muito confusa. Pois é, minha amiga cuidadora, eu te convidei a fazer esse exercício comigo para que você entenda não só quais são os sinais iniciais da doença, mas também como se sente quem está no início, no estágio inicial da doença de Alzheimer. Sei que você já deve estar acostumado com repetição, com dificuldade para nomear nomes, e você está acostumado a ver esse idoso colocar os objetos nos locais errados, você é acusado de roubo, mas é importante que você entenda não só esses sinais, mas como se sente quem tem a doença, como eu disse anteriormente. Tentar entender o que se passa na cabeça de quem tem a doença de Alzheimer é o principal passo para você se tornar uma boa cuidadora.
Por isso que ao longo desse curso eu vou te ensinar a olhar a doença sobre a perspectiva de quem é acometido por ela. Só assim você vai conseguir se tornar uma boa cuidadora e utilizar a criatividade para lidar com as situações do dia a dia. Ao longo dessa jornada, você vai aprender como cuidar de um idoso que tem essa doença e vai entender que é preciso fazer exercício de paciência e que as palavras-chave para cuidar de um idoso que tem Alzheimer são empatia, atenção, distração, criatividade, amor, memória afetiva do cuidador e finitude. Você vai precisar aprender a se colocar no lugar dele ou dela, a estar atento aos sinais não verbais, ou seja, aquilo que não é dito, a sair também das situações embaraçosas, utilizando a distração e também a criatividade, e a amar, ainda que você não seja mais reconhecida por essa pessoa. No início da doença, muitos idosos se sentem confusos. Eles não entendem o que está acontecendo e podem se tornar pessoas muito ansiosas, desconfiadas, apresentar surtos de agressividade, e isso ocorre porque eles não percebem as mudanças que estão acontecendo com eles mesmos. E essa mudança de humor, é claro, que acaba irritando os familiares, e esses familiares tendem a se afastar do idoso, acreditando que eles estão ficando chatos e também estão ficando impertinentes. Também há idosos que, ao perceber essas alterações, ou seja, que as coisas não estão do mesmo jeito, se tornam inseguros, ficam com medo, frustrados, tendem também a ficar depressivos, perdem o interesse pelas coisas e por isso nessa fase é muito importante a empatia. E isso é primordial. É preciso que você se coloque no lugar de quem tem a doença e que você entenda que ela não repete as coisas porque quer, ela simplesmente se esquece. Ela desconfia de você porque ela não acredita que ela mesma tenha colocado os objetos em locais tão inapropriados. É importante que você saiba disso. Ela também deixa de fazer as coisas não é porque não gosta de você, é simplesmente porque ela não lembra o que combinou contigo. Ou seja, é importante que você entenda que a culpa não é dela, que essa pessoa está doente. Eu sei o quanto é desgastante, o quanto é difícil você ter que ficar repetindo as mesmas respostas toda hora, como se nada tivesse acontecido, ser acusada de roubo, ser xingada, ter que se calar, mas entenda que isso não é pessoal, é só a doença que está avançando. Não importa se esse idoso foi uma pessoa difícil, se foi uma idosa ou idoso mais bonzinho ao longo da vida, o fato é que ele está doente, não tem culpa. A doença vai progredir e você, cuidadora, vai sentir falta dessa fase inicial, quando ele ou ela ainda tinha certa independência. Nessa fase inicial é importante que você supervisione as atividades do idoso, mas você não deve impor limitações drásticas. Por exemplo, se for uma mulher idosa que gosta de cozinhar, permita que ela faça essa tarefa, mas sempre esteja observando, especialmente se ela vai desligar o fogão. Se for um homem idoso que gosta de caminhar próximo à residência, de visitar os vizinhos, sempre esteja observando de longe. Pergunte se ele ou ela quer ajuda para organizar a vida financeira, mas faça isso de forma sutil. Saiba que nessa fase eles podem fazer a higiene pessoal sozinhos, podem cozinhar, podem ajudar as tarefas de casa, podem ir em locais próximos à residência, mas é claro, com o monitoramento, como eu disse anteriormente. Eles precisam se sentir independentes e capazes, porque a sensação de inutilidade de controle pode se transformar em depressão ou em agressividade. Além disso, privar essas pessoas das tarefas do dia a dia pode contribuir para o avanço da doença. Isso porque o cérebro precisa continuar trabalhando e por isso eu vou te ensinar vários tipos de treinos de memória no terceiro vídeo. Na fase intermediária da doença, a situação já tende a se complicar um pouco mais. Agora o idoso vai ter dificuldades para se lembrar o nome das pessoas, e sejam pessoas familiares, amigos, ele não consegue mais cozinhar ou limpar a casa sozinho, vai precisar das suas instruções sempre, precisa de ajuda para realizar a higiene pessoal, porque ele vai ter dificuldades, também vai apresentar dificuldades relacionadas à fala,
Isso porque o vocabulário vai diminuir, ele vai ter dificuldades também para elaborar as frases, para concluir as frases, pode se perder no meio de uma conversa, ele também pode se perder dentro e fora de casa. Como eu disse, é muito importante monitorar as saídas do idoso. Ele pode apresentar distúrbios de sono, começar a dormir muito ou a dormir pouco, e também pode começar a ver e ouvir coisas que não existem. Por isso, também, nós vamos conversar sobre essas alterações de comportamento. Nessa fase, o idoso tem muito mais limitações, por isso ele vai se tornar dependente, não pode mais viver sozinho, vai precisar sempre do auxílio de um cuidador. Isso é muito importante, porque ele não vai conseguir concluir as tarefas sozinho. A partir desse momento, você precisa ter muita atenção para observar o que ele tem condições de fazer sozinho e também para quais atividades ele vai precisar da sua ajuda, do seu auxílio. Além disso, é preciso ficar atenta às situações que são muito perigosas. Os portões devem sempre ficar fechados, as chaves devem ser escondidas, assim como os objetos cortantes também, como facas, tesouras, copos de vidro. Eu também vou te ensinar ao longo desse curso a utilizar a distração. Ela é muito importante, especialmente quando o idoso apresenta alucinações. Infelizmente, a doença ainda vai avançar mais e conforme isso acontece, a situação tende a se complicar. Esse idoso vai ter dificuldades para comer, para caminhar, para falar, para reconhecer familiares e amigos, e essas são características da fase avançada. Além disso, ele também vai ter as incontinências e vai precisar utilizar fraldas. Ou seja, a partir desse momento ele come pouco, não reconhece as pessoas que estão cuidando dele e vai necessitar de cadeiras de rodas até o ponto em que ficará completamente acamado. Nessa fase é muito importante que você entenda que o idoso não escolhe a ordem das pessoas que ele vai esquecer. Ele simplesmente esquece e isso é culpa da doença. Portanto, a sua memória, a memória da cuidadora, do cuidador, será a memória dele. Ele não sabe quem você é, mas você sabe quem é ele. Portanto, lembre-se pelos dois, não fique com raiva e não deixe que a tristeza invada o seu coração. Por mais que ele não saiba quem é você, ele ainda assim vai poder sentir o seu amor. É importante que você entenda que as pessoas acometidas por essa doença, elas utilizam-se muito da linguagem não verbal para compreender o mundo. Por isso é importante que você mantenha a tranquilidade, cultive um olhar amoroso, um toque carinhoso, especialmente nessa fase quando as palavras vão ter pouca importância, já que eles não vão conseguir saber quais são os significados delas. Então, é muito importante que você compreenda essa situação e não fique triste, porque esses idosos podem se sentir inseguros. É importante que você demonstre o seu amor e o seu carinho. Se a sua família tem condições, é importante que vocês contratem um cuidador profissional, porque a situação tende a ficar muito mais exaustiva. Compartilhar o cuidado com outros familiares ou profissionais é muito importante. Jamais queira se tornar a única cuidadora, a não ser que você não tenha outra opção. Porque o cuidado vai ser exaustivo e você vai ficar cansado. Nós somos seres humanos. Então entenda isso e peça ajuda. Além de explicar para você as características das fases inicial, intermediária e avançada, eu também vou conversar com você sobre a fase final. E isso vai acontecer no quarto vídeo. Eu sei que esse momento é sofrido e que poucos profissionais têm coragem de conversar com você sobre esse assunto. Por isso, eu quero te ajudar. Então, no quarto vídeo, nós vamos conversar sobre os cuidados na fase final da doença. Agora que você já conheceu quais são as fases da doença e também as características, eu preciso conversar com você sobre a atenção aos riscos. Isso é muito importante. A partir do momento que o idoso recebeu o diagnóstico da doença, você jamais deve confiar apenas na palavra dele. À medida que a doença vai avançando, vai progredindo, ele não vai ter condições de entender o que ele pode ou não pode fazer. Portanto, você deve estar sempre atento e sempre monitorando esse idoso, ainda que isso seja feito escondido. Dentro de casa é importante instalar barras de apoio, especialmente nos banheiros, para evitar as quedas. Os tapetes também devem ser evitados no chão. Substituir pisos pisos normais por pisos antiderrapantes. Ficar sempre de olho no gás de cozinha. Esconder medicamentos, esconder produtos tóxicos, ferros de passar e também objetos cortantes, como eu disse anteriormente. É importante que você entenda que é necessário monitorar
as saídas do idoso da casa, tá? Ainda que isso seja feito próximo à residência. Dentro das roupas do idoso também deve haver alguma identificação e dados da família. Observe também se o idoso tem agilidade e condições para atravessar a rua sozinho. Isso é muito importante. Monitore também a gestão dos recursos financeiros. Lembre-se que aos poucos ele perde a noção de valor, ou seja, o que é caro, o que é barato. E também podem ser enganados, isso é muito comum, principalmente porque o idoso com Alzheimer é comum que ele peça ajuda a desconhecidos, então fique de olho. Eu sugiro também que as contas sejam colocadas em débito automático e que você tente manter uma conta conjunta com esse idoso. E na fase avançada é muito importante optar pela interdição. Fechando então esse primeiro momento, essa primeira videoaula, eu quero oferecer umas dicas muito importantes para você. Primeiro, compre uma pasta, coloque nela todos os documentos do idoso, cópia de documentos pessoais e também a lista de medicamentos com horário, dosagem, nome dos profissionais, telefones dos serviços de urgência também e, claro, também informações sobre a família do idoso com endereço e telefone. Quanto à questão da rotina, é muito importante que você se sente com ele, organize um planejamento semanal no qual devem estar contemplados todas as atividades, como banho, horário de exercício, de consultas médicas, entre outros. A rotina fixa vai facilitar a adesão do idoso. Também é importante que você mantenha um ambiente calmo, com pouco barulho e também com bastante objetos reconhecidos pelo idoso e uma boa iluminação, tá bom? Então, ufa, né? Foram muitas informações para o primeiro vídeo, nós vamos continuar conversando sobre o cuidado ao idoso no próximo vídeo, onde eu vou te ensinar como lidar com mudanças de comportamento, como agressividade e sexualidade exacerbada. Um forte abraço para você. Fique em paz e a gente se encontra no próximo vídeo.